Hoje é dia de mais um Sexta Tem, Papo com a Psi, eu mesma, Yara Azevedo. Vocês escolheram o tema de aceitação e não tem como a gente falar sobre aceitação, que é a capacidade que a gente tem de compreender o outro, de aceitar o outro da forma que ele é, da forma que ele se expressa, aceitar também as coisas que nos ocorrem sem a gente começar o processo de autoaceitação. Eu costumo dizer que a nossa relação com o outro é um reflexo da nossa relação com a gente mesmo. Então, para que a gente consiga construir essa condição de lidar com o diferente, de lidar com o outro e com todas as situações externas que nos ocorrem, a gente precisa primeiro começar a ter subsídios, né? Internos para que a gente se aceite primeiro e a gente tenha estrutura e condições de lidar com as situações que nos acontecem, digamos, do lado de fora. Então, a autoaceitação é a capacidade que a gente tem de aceitar quem nós somos e não quem a gente gostaria de ser. Claro que é natural que a gente idealize, a gente crie até algumas expectativas a respeito de nós mesmos, para que a gente evolua, para que a gente se transforme, e isso é extremamente importante. Mas a gente precisa considerar que nós somos sujeitos integrais e que dentro daquilo que nós somos tão exclusivos, tão complexos e tão únicos que a gente carrega dentro de nós potencialidades e fragilidades. A gente só não pode se fixar e se definir pelas fragilidades que a gente tem. A gente percebe que grande parte das pessoas que não conseguem se aceitar é porque elas maximizam aquilo que é ruim, aquilo que é negativo, aspectos do seu comportamento, da sua personalidade, e ela se fixa naquilo, como se não sobrasse nada mais. E a gente precisa se perceber nessa inteireza do nosso ser, que nós temos as nossas potencialidades e fragilidades. Para que a gente consiga construir esse processo da autoaceitação, a gente precisa também fazer o caminho do autoconhecimento. Até porque não tem como a gente aceitar, valorizar e considerar aquilo que a gente desconhece. Então, para que a gente se aceite, a gente precisa primeiro se conhecer. Conhecer aquilo que nós temos que embarga um pouquinho a nossa vida, conhecer aquilo que é o lado, digamos, um cenário mais obscuro da nossa esfera, do nosso mundo interno, mas é a gente trazer luz para esse lado, digamos, sombrio. É para que a gente, trazendo luz, a gente consiga identificar o que existe ali que eu posso modificar, que eu posso transformar e que eu posso também ressignificar. Então, a gente precisa se conhecer para que a gente se pertença, a gente se ama. E uma frase muito legal também é que diz assim, para onde quer que a gente vá, a gente se leva junto. Então é muito importante que a gente se conheça o bastante para saber quais são os nossos limites e quais são também as nossas possibilidades, as nossas potências, para que a gente também goste da nossa própria companhia. Um fator importante para que a gente construa essa perspectiva da autoaceitação, é importante que a gente não se compare. A gente vê que nos dias atuais existe uma estimulação muito grande para que a gente entre num processo de competitividade, como se todas as pessoas concorressem umas com as outras. E quando eu falo pessoas, não é das habilidades que ela tem, é da pessoa mesma em si. Então as pessoas acabam entrando nessa esfera e acabam achando que para ela ser conhecida, ela ser valorizada e considerada, para eu me sentir superior, eu preciso diminuir o outro. Quando, na verdade, a comparação ela é extremamente injusta, porque nós somos seres exclusivos. Então, não há como comparar com aquilo que não concorre. Porque não tem nenhum concorrente comigo, porque só existe uma Yara. Ela é única, ela é exclusiva, assim como só existe você, único e exclusivo. Então não dá para comparar, porque se torna algo até desleal com você mesmo. Você é quem você é pela sua história, pelo seu repertório de vida, pelas vivências que você já enfrentou e já lidou e que você se tornou quem você é. Outro aspecto importante para que a gente desenvolva a autoaceitação
é que a gente abandone a autocrítica. A gente tem muito isso, a questão a autocrítica fica tão aguçada que eu começo a identificar e parece que eu vou selecionando tudo aquilo que eu tenho de defeito, tudo aquilo que eu tenho de mazela e eu vou trazendo como se eu fosse somente aquilo. E aí eu acabo sem perceber me tornando juiz de mim mesma e aí eu mesma me julgo, eu mesma me condeno e eu mesma me aprisiono. E como eu falei no início do vídeo, a nossa relação com o outro é um reflexo da nossa relação com a gente mesmo. Então, como a gente já se julga por si só, a gente acaba tendo uma percepção equivocada do mundo externo. É como se a gente já se julga o suficiente e a gente começa a perceber, até de uma maneira equivocada, ainda que exista alguns sinais ou que eles nem existam, a gente acaba imaginando e tendo a sensação de que todos me julgam, que todos me condenam, porque na verdade eu já fiz isso comigo mesma. Então, uma bússola muito, muito importante para você perceber como você está em termos de autoconhecimento, de autoaceitação, comece a identificar como é que está a sua relação com os outros, com o próximo. Isso vai traduzir muito e vai refletir como é que está o seu relacionamento com você mesma. Então, a gente precisa começar a olhar um pouquinho para dentro de nós e descobrir a importância que nós temos. Nós somos a exclusividade de sermos quem nós somos. Então, não destrua com isso. Valoriza quem você é. Aceita quem você é, apesar de. Todos nós temos os nossos apesar de. E mesmo assim eu me amo, eu me aceito. Porque apesar de ser pavio curto, eu me amo. Apesar de ser estressada, mas eu tenho grandes potencialidades. Eu preciso resgatar tudo isso para que isso venha nutrir a minha vida, as minhas emoções e que me traga muita tranquilidade e uma sensação de bem-estar. E não tenha dúvida, quando você se aceita, você se torna muito mais tolerante com o outro. Você passa a considerar e a também abandonar aquela ideia de que o outro precisa ser perfeito, de que o outro precisa atingir determinados padrões. Por quê? Porque eu já me aceito, eu sei quem eu sou, mas eu gosto, apesar de todos os defeitos que eu carrego comigo, eu gosto daquilo que eu sou. E eu utilizo, inclusive, o autoconhecimento para tocar naquilo que pode ser modificado, que pode ser aprimorado. Então, isso é autoconhecimento, isso é autoaceitação. E quando isso acontece, você passa a deixar de colocar sobre a responsabilidade das pessoas o julgamento, a crítica, a questão de como as pessoas te enxergam, porque na verdade você só está trazendo a forma que você se enxerga e você acaba projetando isso no outro, como se o outro fizesse isso com você, quando na verdade a forma que a gente enxerga o mundo, as pessoas e o que nos ocorre ao nosso redor é muito mais a visão que nós temos de nós mesmos. Então, começa a se cuidar, começa a se perdoar, não se julga tanto, não se exija tanto, valoriza quem você é. Mas não fique resignado nisso. Quando eu falo sobre a gente se aceitar, eu não estou falando sobre a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. Autoaceitação não é resignação, não é conformismo. Autoaceitação é eu saber quem eu sou, eu gostar daquilo que eu sou e nas minhas fragilidades eu saber aquilo que eu posso melhorar, mas eu não vou me culpabilizar por aquilo que eu ainda não consegui, porque tudo isso é processual e eu vou respeitar os meus processos, eu vou respeitar o meu ritmo, eu vou respeitar os meus limites. E quando isso acontece, digamos que uma mágica acontece, a gente começa a usufruir da nossa vida de uma maneira mais inteira, de uma maneira mais plena, porque quando a gente tem esse olhar de cuidado, de respeito e de valor com a gente mesmo, a gente, sem perceber e de uma maneira muito natural, a gente acaba fazendo isso com as outras pessoas. E imagine que esse relacionamento bem cuidado aqui dentro, a gente acaba externando esse cuidado para as pessoas ao nosso entorno. Então, se aceita, porque você vai estar cuidando de você e você vai estar, consequentemente, cuidando do seu entorno.